Oi, pessoas. Todo mundo me ouve, me vê? Oi, anjos. Ai, coisa boa encontrar vocês de novo. Eu peço desculpas pela minha ausência na semana passada, mas como talvez vocês já estejam sabendo, ah, perdi meu pai. Ainda estou bastante emocional. Então eu peço desculpas porque em alguns momentos eu fico com a memória um pouco ruim, tá? Mas eu quis muito voltar porque eu sou muito feliz dando aula e eu me divirto bastante com a turma de vocês, tá bom? Então a gente retoma. Eu vou retomar um pouquinho mais devagar do que o nosso ritmo que a gente estava tendo, né? Que a gente estava fazendo análise de textos na semana passada, então eu não consegui trabalhar em análise de nada, obviamente. E né, na segunda-feira, que foi ontem, eu voltei ao trabalho, então tava tudo ali, né, sobrecarregado, porque eu quero dar conta de tudo. Não é tão fácil assim, né? Mas a gente começa então com o tema da semana de vocês. Vocês não receberam ainda, né? Eu sei que teve simulado no final de semana. Não sei se vocês fazem esse simulado, mas eu acredito que sim. Fiquem tranquilos que as redações elas estão sendo encaminhadas, tá? As redações que estão no e-mail, quem corrigiu foi a prof. Sabrine Weber, que ela é corretora do Fleming, e acho que já mencionei para vocês, a Sabrine, ela é minha parceira de trabalho há muitos anos, e ela é também, assim como eu, é doutora em linguística, ela tem um trabalho bastante sólido, sobretudo no que diz respeito às bancas aqui de Santa Catarina e do Enem. Então, vocês estão bem amparados, tá? Eu acredito que mais uma semana vai ser correção dela, porque ainda não tô conseguindo dar conta de tudo. Mas em breve eu retorno. E nesta semana a gente tem plantão, tá? Mantemos o nosso horário de quinta-feira às 15h30. Eu só não tenho certeza se eu não vou precisar puxar para as 15, mas eu aviso vocês lá pelo grupo, porque a gente tem esse canal de contato mais próximo, tá bom? E, de novo, qualquer dúvida, e-mail ou WhatsApp, desde que não seja por áudio, tá bom? Continuamos então, anjos. O que eu quero fazer com vocês hoje é pensar um projeto de texto argumentativo, e pensar os argumentos e os repertórios. Me fala aí no chat quem não faz, quem faz só a CAF, né? Se é uma criatura que só faça a CAF, tá? Por que isso? Porque a gente está olhando para os textos em geral, grande parte das bancas, e a gente tem hoje uma cobrança de que o aluno traga um argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? É a voz de um especialista. Ah, professora, sim, o Drauzio Varela. Sim, o pobrezinho do Drauzio Varela é um dos que a gente mais mobiliza, né? Mas quando a gente fala de saúde, gente, não precisa ser necessariamente um médico a nossa voz de autoridade. Essa voz pode ser qualquer cientista, e quando eu falo de cientista, eu não estou falando do Albert Einstein, mas também. Eu estou falando de filósofos, sociólogos, médicos também, geógrafos e afins, linguistas, né? Que eu acho mais difícil encaixar na CAF, mas que tenham algo a dizer de um ponto de vista técnico sobre aquele assunto. Então, a maior parte, eu não vou dizer todos, tá? Até porque eu não tenho acesso, mas a maior parte dos textos cuja avaliação é muito positiva no que diz respeito à argumentação e ao uso de repertório, exploração do tema, são textos com argumentos de autoridade. Então, o que eu fiz hoje, o que eu consegui fazer, foi pesquisar argumentos e repertórios
nos quais a gente consiga utilizar argumentos de autoridade. E eu tentei também trazer um repertório de argumentos de autoridade que seja, eu vou falar com todo carinho, cuidado e reticências, coringa. Por quê? Porque quando a gente pensa em repertório coringa, provavelmente vem à mente de vocês a Hannah Arendt com as banalidades do mal, o Bauman com a modernidade líquida, ahn, Platão com Não Basta Viver, É Preciso Viver Bem, Constituição Federal Brasileira e o Conceito de Saúde da OMS, tá? São alguns. Eu vou pensar em repertórios com vocês daqui para frente, sobretudo, porque a gente está muito próximo da prova. Eu vou pensar com vocês em repertórios que sejam coringa, mas que eles fujam um pouquinho desse padrão, tá? Eles são coringa do ponto de vista de quem joga canastra sabe. O coringão pode ser colocado em qualquer canto da tua canastra. E é nesse sentido que eu vou pensar. São argumentos que eles não são, né, repertórios que eles não são repetidos ou repetitivos e que eles não são tão genéricos assim, mas que se eles se relacionam em razão da interpretação possível com diversos argumentos. Então eu começo, o texto que vocês vão receber, o tema, tem mais um texto. O texto 2, ele é um diagrama, se não me engano, tá? Sobre dor crônica. Então vamos lá. Eu vou destacar com vocês aqui as palavras-chave. Então eu tenho invisibilidade, dor crônica e atendimento clínico. Eu já quero que vocês pensem comigo que não é simplesmente invisibilidade da dor crônica. Porque se fosse, eu poderia falar sobre causas e consequências dessa invisibilidade, e eu poderia falar sobre a sociedade como um todo, eu poderia falar sobre não sei o quê. Não, não, não. É no atendimento clínico. E se eu tô falando de atendimento clínico, eu tô falando de quê? Profissionais da saúde. Sobretudo médicos e fisioterapeutas, tá? Vamos dar uma olhada então no que a gente tem para destacar nesse nosso texto motivador. A dor crônica, definida como dor que persiste além do tempo normal de cicatrização de tecidos e geralmente mais de 3 meses. É uma condição de saúde prevalente e debilitante e afeta um número estimado entre 20 e 30% da população mundial. Eu não sou a pessoa mais indicada para fazer cálculos, tá? Mas pelo que eu entendo, tem mais de 2 bilhões de pessoas com dor crônica. Porque a gente tá em 8 bilhões e alguma coisa, né? Pelo amor de Deus, se eu estiver errada, eu vou botar culpa nos alunos. Ela exerce, e aí começamos, impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos, prejudicando mobilidade, capacidade de trabalho e bem-estar mental. Então, o que que eu tô dizendo? Que essa dor crônica, ela não deveria estar ali, tá? E ela tem impacto na qualidade de vida do sujeito. Mobilidade, a competência de se locomover de maneira autônoma. Capacidade de trabalho, então a competência de ser um trabalhador funcional. Bem-estar mental, saúde mental, tá? Eu vou ficar abalado por ter essa dor. Ela é complexa e multifatorial. Multifatorial significa que eu tenho múltiplos fatores que levam a esta dor. Causas diversas e comorbidades associadas, como depressão e ansiedade. Então, em função, né, desse afetamento da saúde mental. O manejo da dor crônica representa um desafio. A invisibilidade no atendimento clínico refere-se à dificuldade de certos grupos de pacientes em serem vistos ou atendidos adequadamente pelos serviços de saúde, seja por barreiras sociais, culturais ou econômicas ou estruturais. Gente, aqui tá dado para vocês, tá? Um grupinho de argumentos. Pode levar à exclusão, falta de acesso a cuidados e perpetuação de desigualdades na saúde. Vamos lá então, pessoas. O que que é dor crônica? Não sei se algum de vocês aí, vocês sabem, né, que vocês são a geração da saúde mental, né? O pessoal que nasceu aí nos anos 2000, todo mundo sempre 100% não conhece ansiedade, nunca nem ouviram falar. Na verdade, ouviram falar porque são pessoas bastante informadas, mas sentir ansiedade, depressão, não temos. Não, não sei, professora.
Mas nós, pessoas mais velhas que sofremos de ansiedade, alguns de nós temos bruxismo, que é outra coisa que a geração de vocês nunca ouviu falar, né? Bruxismo. E aí aperta aqui e range os dentes, e isso vai gerar essa dor que eu não consigo lembrar o nome, mas é que é não sei o que lá. Que ela vai gerar essa dor, e essa dor ela pode irradiar, tá? Para pescoço, nuca, ou virar uma cefaleia ou uma enxaqueca, tá? E ela tá associada à ansiedade. Ana Luísa, você tem bruxismo? Eu não, eu imagino que seja já uma senhorinha, né, seus 40 anos, assim como eu. Porque pessoas jovens não sofrem de ansiedade, né? Como dizem algumas pessoas, mas por que que os jovens ficariam ansiosos? Por que será? Porque o mundo tá derretendo. Ah, eu falei hoje em aula, gente, o ano que vem eu vou ser mais, como é que chama? Otimista, tá? Esse ano não deu, mas ano que vem eu vou ser mais otimista. Mas aí vocês já vão estar na faculdade. Então, o bruxismo vai causar dor crônica. Algumas de vocês, meninas, talvez, né, ou enfim, pessoas que menstruam, talvez tenham sido abençoadas com ovário policístico ou com endometriose, que também é outra graça divina que vai fazer com que as mulheres tenham muita dor. Muita, 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 muita dor, tá? Adenomiose, não sei o que é. E, e são doenças que, por serem associadas ao feminino, elas foram muito negligenciadas, né? Meninas, mulheres em geral, quando falam sobre cólica, muitas vezes são tratadas como, né, tipo, ah, que frescura. E eu sempre lembro que uma vez eu desmaiei na escola de tanta cólica. A minha mãe não acreditou que eu tava com cólica o suficiente para ficar em casa. E eu trabalhava numa escola que tinha técnicas industriais e técnicas agrícolas. E aí a gente tinha que carpir. E eu tava lá carpindo no sol e eu desmaiei de tanta cólica. E por muito tempo isso foi tratado, e ainda é, né, meninas? Tratado como um exagero, como uma frescura. Também quem sofre de ansiedade de odeão geralmente dorme, ou não dorme mesmo, né? Às vezes simplesmente se vê assim, né? Com os músculos todos contraídos. E isso gera uma dor frequente, recorrente. Quem tem, como chama aquilo? Síndrome do intestino irritável, quem tem fibromialgia, a fibromialgia entrou na lista de doenças que causam, né, que colocam o cidadão em situação de pessoa com deficiência, justamente por esse lado incapacitante. Então, essas doenças são doenças, ou não doenças, né, mas são condições que causam dor crônica. E aí, gente, vamos começar a pensar em como é que a nossa sociedade trata a dor crônica. Pensemos, tá? Ahn, Quando uma pessoa ela tá em depressão, né? Eu não tô falando de tristeza, tô falando da depressão, a doença, tá? Muitas vezes ela tem dor, né? Tem muita dor de cabeça, tem dor no corpo. E não é incomum que essas pessoas elas falem sobre essa dor, que você pode fazer quantos exames quiser, você não vai encontrar uma causa física para aquela dor, porque essa dor ela deriva de uma condição psíquica. E pessoas. Se uma pessoa tá com as duas pernas quebradas, você não pede a ela que faça coisas, né? Você respeita a dor daquelas pernas quebradas. Porque eu posso ver. E quando eu posso ver, eu consigo atestar que aquela pessoa está doente. Então, se ela tiver sei lá, um machucado na boca, ok? Agora, bruxismo, mas é só usar a plaquinha, né? Não é só usar a plaquinha, né? Aquela coisa super sensual que eu imagino que a Ana Luísa use para dormir, né? A sua plaquinha, que quando a gente vai dormir com o cônjuge, né? Ou a cônjuge, fica uma situação bastante constrangedora. Não é só usar a plaquinha, porque continua doendo, né? A gente, eu pelo menos continuo mastigando aquele negócio, uma coisa horrorosa. Então, por que que algumas dores são levadas a sério e são vistas como uma dor a ser respeitada e algumas dores não são, né? E aí foi pensando nisso que eu comecei a trabalhar os argumentos que eu falaria com vocês. A gente pode pensar.
por uma perspectiva, eu não vou trabalhar esse argumento, tá? Porque eu tive dificuldade de encontrar repertório, eu tentei fazer com o que eu sabia, tá? Eu teria que pesquisar, e vocês podem e devem pesquisar, sobre a questão de saúde da mulher, tá? Por quê? Porque quando eu penso em saúde da mulher, eu tenho uma negligência histórica. Ah, não sei se vocês viram que viralizou nesses dias um útero realista, o desenho de um útero realista, e ele não é todo bonitinho, e as pessoas pensaram, oh, é assim que é o útero. E aí a gente vê o quanto as ciências da saúde, por séculos, negligenciaram a saúde da mulher. Então, tudo aquilo que está associado ao feminino, muitas vezes não é tratado com a devida seriedade. E aí a gente vai pensar, por exemplo, cefaleia e enxaqueca associada à tensão pré-menstrual, né, TPM. A gente vai pensar as dores, né, as cólicas causadas pelo síndrome do ovário policístico. Mulheres costumam ter mais infecção urinária do que homens, né, em razão da nossa anatomia. E isso dói também. A questão das gestantes, né, e as dores no corpo em razão do peso, mulheres que têm o seio muito grande, né, desproporcional ao que se espera em razão do seu tamanho. Hoje o SUS tem redução de mamas para essas mulheres, porque isso causa uma dor crônica na coluna. Então, tudo isso hoje a gente começa a olhar com outros olhos, mas é muito recente ainda. Então, tudo aquilo que está associado ao feminino foi muito negligenciado. E hoje a gente começa a engatinhar aí rumo a uma medicina mais inclusiva, tá? Prof, esse tema podemos falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pilar SUS e equipe multidisciplinar de saúde? Já volto aí, tá, Ana? Os argumentos que eu penso, tá? Porque tá falando sobre invisibilidade e atendimento clínico, ok? E eu tenho aqui barreiras sociais, culturais, econômicas e estruturais. O que que significa invisibilidade, gente? Pensando na clínica. Significa que os profissionais da saúde não estão dando a atenção necessária. E aí a Ana traz, dá para falar sobre pilares do SUS, direitos humanos e equipe multidisciplinar? Sobre o SUS, tem como, porque o SUS vai falar sobre saúde integral, tá? E para que eu tenha saúde integral, eu não posso ser uma pessoa que vive com dor. Porque viver com dor, gente, não é só o problema de tomar remédio, né? Olha só, não querendo dizer nada, mas o pobre do Drauzio fala exatamente sobre esse desprezo pela saúde da mulher no livro dele. Qual dos livros, Ana Luísa? Não me diga que é no exercício da incerteza. Porque deve ser pelos kkk. Mas é que o Drauzio Varela, né? Ele é um divo. Ele fala sobre tudo e um pouco. São muitos anos de exercício da medicina, né? E uma medicina contextualizada, humanizada, socialmente responsável. Deixa, pode usar o Drauzio Varela. O que que você vai fazer se o homem é realmente uma referência? Ah, me perdi. Eu tava falando de saúde da mulher. Ah, do SUS, tá? A colega perguntou. O SUS fala sobre saúde integral, tá? Eu posso falar que usar como repertório, eu acho um tantinho genérico. Tem que ver como é que a gente estruturaria. Então, falar que essa invisibilidade da dor crônica no atendimento clínico, ela é estrutural, e isso vai tocar, então, o atendimento público, que é o mais procurado no Brasil, e que isso vai contra o que o SUS prevê como saúde, né? Que é essa integralidade do atendimento. Por quê? Porque se a dor crônica ela incapacita o sujeito de ter qualidade de vida, de, né, desfrutar do bem-estar que lhe é devido, de ter saúde mental para desenvolver o seu trabalho, o seu lazer, então isso deveria ser olhado e ponto final, mas também olhado com outros olhos, né? Com esses olhos de tentar buscar uma alternativa. Em muitos casos, gente, não tem o que fazer, no sentido de que não tem cura, porque não é uma doença específica.
é o caso de quem tem enxaqueca. Hoje a gente tem tratamentos, né, melhores para enxaqueca, mas não tem cura. Eu era uma pessoa sem enxaqueca, porém agora sou uma pessoa com enxaqueca. E os remédios são bastante caros, né? Para um. Sobretudo porque eu sou alérgica a tudo que vocês imaginarem, né? Então, os medicamentos que eu posso tomar, cada comprimido custa aí 25 reais. E se eu tiver que tomar todos os dias, vai ficar caro, tá? Então, como é que eu posso olhar para enxaqueca para pensar a saúde das pessoas? Né? Como é que eu bruxismo, a própria questão da fibromialgia, que diz que é excruciante, assim, quando tem crise. Então, dá para pensar, assim, essa noção de saúde integral, Ana, tá? Pode falar sobre uma negligência médica também? Sim, né? E eu vou partir, então, para o argumento que eu pensei, tá? Cadê minha caneta? Botei. Vou pegar o gancho do que a Ana fala, tá? O meu argumento Ana, seria justamente esse, tá? De que existe. E eu não sei se eu falaria sobre negligência, mas eu falaria sobre despreparo dos profissionais. E que isso gera, então, uma negligência. Tá, vou deixar aqui, tá? Despreparo profissional. Por que eu vou pensar sobre esse despreparo profissional? Deixa eu só arrumar aqui. Vou organizar antes, tá? Não. Gente, como quando tem alguma coisa acontecendo no nosso cérebro, o nosso cérebro fica mais devagar. E aí eu fico pensando, que medo, de ficar burra. Tenho muito medo de ficar burra, gente. A única coisa que eu tenho é meu cérebro que funciona e meu cachorro com bafo. Então, argumento, justificativa, repertório, justificativa e fechamento. Luiz, eu não consigo fazer assim. Eu não consigo. Eu saio direto do argumento para o repertório, tá? Tem muitos alunos que acabam fazendo direto isso daqui. Pode que aconteça, tá? Pode que aconteça. Mas pode que não aconteça. Eu prefiro que não aconteça. Por quê? Porque quando eu apresento um problema, eu preciso explicar para o meu interlocutor por que aquilo é um problema. Então, eu vou falar sobre o despreparo dos profissionais. Vocês concordam comigo? Eu acredito que, embora nós tenhamos, sim, muitos médicos muito bem formados, como ele mesmo, Ana Luísa, o Drauzio Varela, a gente tem muitos médicos que têm uma formação mais bancária ali, né, no sentido de número, né? E também a gente volta a algo que nós falamos anteriormente, que é a questão da qualidade da formação dos médicos. Eu não lembro se vocês tiveram esse tema da OAB dos médicos, e se não tiveram, eu quero que tenham. Que hoje a gente tem essa ideia, né, de ter como é que é o nome lá da prova de certificação, prova de aferição de qualidade lá, justamente porque as universidades elas estão decaindo. Então, eu tenho. Vamos pensar comigo, tá? Se eu tenho. Que um terror análise, João. Eu tenho universidades cuja qualidade é questionável em alguns pontos, tá? E a gente viu aí recentemente, né? Saíram as avaliações das universidades de medicina, os cursos de medicina, e alguns ficaram assim com notas assustadoras. A gente vai ter também, por outro lado, onde que se faz pesquisa de ponta neste país no que diz respeito às ciências da saúde? Nas universidades públicas em geral, tá? Sobretudo nas federais. E das privadas aqui da região sul, a gente vai pensar como a maior, talvez o maior expoente, a PUC, tá? PUC Paraná, PUC Rio Grande do Sul.
E o que eu quero que vocês pensem é que se nessas universidades a gente tem, sobretudo nas públicas, em razão dos concursos, os professores eles entram e eles ficam. Pesquisadores estão investindo a sua vida acadêmica em procurar soluções para os problemas, mas se eu não sou um pesquisador, eu estou ali repetindo aquilo que eu já sabia. Se eu não estiver atualizado, eu não estou falando sobre dor crônica com os meus alunos, eu continuo repetindo o que fizeram comigo. Então, se eu tiver profissionais, professores de medicina, sem capacidade, sem preparo, sem conhecimento técnico e teórico e prático, eu vou ter formandos de medicina também sem esse conhecimento. Então, aquele mesmo despreparo do professor é o despreparo do aluno. E é o despreparo logo ali na frente, na clínica. Então, esse despreparo profissional a gente precisa pensar antes do consultório. A gente precisa pensar na formação dos médicos. Quem estava no plantão que a gente fez sobre contracepção, eu acho, não, sobre violência obstétrica, a gente falou, né, sobre o caso de uma professora da USP, se não me engano, que ela diz é muito difícil trabalhar o acolhimento da puérpera ou da mulher que sofreu ou que vai abortar depois de uma violência sexual. Porque é um tabu muito grande. Então, só que se os professores não falarem, os alunos não vão saber. Então, quando eu falo de despreparo profissional, aqui eu tô falando que eu tenho médicos mais velhos que não falaram sobre dor crônica, que não aprenderam e que vão preparar outros médicos que também não vão falar sobre isso. Então, eu preciso de preciso de curso de medicina que trate de dor crônica como um problema a ser visto, tá? Eu não sei se vocês viram, mas um TikToker. Ai, meu Deus. Ó, gente, eu falei isso na outra turma. Aluno é aluno, né? Vocês estão no chat e vocês estão de kikiki. Vocês são impossíveis. É na sala de aula presencial, é na sala de aula virtual. Tá louco? Então, vamos pensar na nossa justificativa, tá? Ahn, a redação nem é tão ruim assim. O tema era ruim, tá? Seus faladores, fofoqueiros. Deus tá vendo. Então, a justificativa que eu vou trazer aqui é que os cursos de medicina precisam tratar a dor crônica como tema de pesquisa e como questão de saúde pública para preparar médicos mais sensíveis ao tema para o futuro. Tá. Repertório. Qual vai ser o meu repertório, Anjos? Como eu disse para vocês, eu tentei trabalhar com aquilo que eu sabia, tá? E aí eu vou trazer. Vocês talvez já tenham tido aula de Foucault, tá? Se não tiveram ainda, quando chegarem à aula de Foucault, explorem bastante o professor, tá? Façam ele falar muito sobre esse cara. O Foucault era um filósofo francês, até onde eu sei, mas talvez não, mas acho que sim. E o francês. E o Foucault, ele vai falar sobre a história da sexualidade, história da loucura. É dele lá o Vigiar e Punir, que vocês talvez seja o livro mais famoso dele. E é dele também o Nascimento da Clínica, que é o nome da obra. Nessa obra, o Foucault, dentre as várias ideias que ele sustenta, ele diz que a medicina tem
um poder simbólico que organiza o que a sociedade vê ou não como doença e como trata o sujeito como doente ou não doente, tá? Então, o que o Foucault, eu não lembro se ele usa exatamente essa noção de poder simbólico, tá, gente? Não tenho certeza. Mas eu lembro disso. E aí ele disse que assim, e se a gente pensar, quem é bom de história aí vai lembrar, não precisa ser tão bom assim, que no Renascimento a gente tem essa ideia de colocar o homem no centro, né? E a ciência e tal. E, e nessa de colocar o homem no centro, eu coloco a ciência como a fonte da verdade, né? Ao longo do tempo, a ciência foi sendo essa fonte da verdade. E se a ciência me diz que eu tô doente, eu acredito que eu tô doente. E hoje a gente tem o quê? Como é que a gente afere, como é que a gente se certifica de que alguém tá doente? Com exames clínicos. E se eu não encontro nada nesse exame, então não tá doente. Só que essa não é a verdade. Porque, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, dor crônica, nem sempre aparece num exame. Mas não significa que este mal não esteja lá. Então a gente precisa ver qual é a linha entre a ciência e o cientificismo. Tem uma médica daqui de Santa Catarina, gente, eu não lembro como é que é se é ginecologia feminista ou ginecologista feminista no Instagram. Era um grupo de 3 médicas que geriam o Instagram, eu acho que agora é uma só. E ela é uma gineco que ela vai falar sobre o excesso de exames solicitados às mulheres, sem nenhum fundamento, que simplesmente ouvir as mulheres e fazer uma boa anamnese seria o suficiente em muitos casos. E que a nossa medicina criou essa ideia de que a gente tem que estar sempre fazendo exames, mesmo que a gente não tenha nada, mesmo que a gente não tenha sintoma nenhum, a gente simplesmente tem que fazer exames. E ela vai dizer que não, que um bom médico que esteja atento aos sinais, que esteja acompanhando de fato o seu paciente, ele não vai precisar fazer um exame invasivo muitas vezes desnecessário. É claro que ela está falando de ginecologia, tá? Porque aí a gente vai pensar qual é o limite, né, de valorizar a ciência e de ser cientificista, né? Machado de Assis já trazia essa crítica lá no Alienista. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é que o que o Foucault está dizendo é que a medicina tem esse poder simbólico, né, na contemporaneidade, atribuído ao longo dos séculos, de dizer o que é certo e o que é errado no corpo. E aí a gente tem uma perspectiva bem biologizante, né? E vai organizar, em função desse poder simbólico, como a gente vê. Então, se o meu médico me diz que eu estou doente, eu acredito que eu estou doente. Mas se ele diz que eu não tô e eu sou leiga, eu não sei, então eu vou acreditar que eu não tô. Só que assim, gente, eu sei o que eu sinto. Eu sou uma senhora que tem dor crônica associada à ansiedade. E não tem o que fazer, né? Tu faz fisioterapia, tu faz exercício físico, tu toma o remédio da ansiedade, mas a dor, ela está ali. Mas dependendo do médico em que eu for, ele vai dizer que não, não tem o que fazer, isso não existe. As meninas, né, ou, enfim, pessoas que menstruam que têm muita cólica. Se você não tem ovário policístico, ou outra condição que leve né, que seja diagnosticável a partir de um exame clínico, então você não tem uma doença. Mas eu tenho uma cólica, professora, que eu não consigo ficar em pé. Pois é, mas aí problema teu, porque não é uma doença. E isso daqui, gente, vai gerar uma invisibilização sistemática
entre os profissionais, mas também na sociedade, que vai transformar em tabu ou, entre aspas, em frescura, certo? Então eu digo que é frescura, eu digo que não faz sentido que a gente vá te dar um atestado para que tu fique em casa se tu só tem cólica. Não sei se os meninos já viram aqueles experimentos com homens que eles colocam, acho que é tipo umas coisinhas elétricas no abdômen e dão choques para fazer a estimulação como se fosse a cólica e que os homens ficam passando mal. E a gente tem isso todo mês. Hoje eu tenho cientistas da saúde, sobretudo mulheres, que estão advogando em prol de sim, mulher tem que ter atestado caso ela tenha cólica menstrual muito forte. Um, Hoje a gente tem a fibromialgia reconhecida pelo SUS como uma doença que causa dor o suficiente para que eu seja considerada uma pessoa com deficiência. A gente tem aquele caso, né, da mulher que tem aquela. Acho que foram vocês que me falaram, do não sei que lado do trigêmeo, que ela tem uma dor excruciante, que ela não consegue viver direito, né? Tanto que ela fez uma vaquinha para fazer suicídio assistido na Europa. Então, esses são casos em que a gente precisa pensar por que que a sociedade vê como frescura. E aí eu vou acelerar o passo, porque eu preciso encerrar, que o meu argumento 2 seria essa invisibilização, e esse argumento daquele é fácil de sustentar, tá? Invisibilização como sintoma, olha, tá entre aspas, porque é conotativo, olha, tá dentro do eixo e do campo semântico, bonito, né? Como sintoma da cultura, ui, da cultura do século XXI. Como assim, Luísa? O que a gente prevê na nossa sociedade? Produtividade, capitalismo. Eu tenho meritocracia. E aí, aqui, eu usaria para produtividade o livro Sociedade do Cansaço, que eu nunca sei como fala nem como escreve, mas se não me engano, é assim. Capitalismo é Marx. E meritocracia, eu não sei, mas é um conceito, tá? Vou usar os três, não, abençoado, tu vai usar um só, tá? Esse cara coreano, se não me engano, ele vai dizer que a nossa sociedade se organiza para silenciar, sufocar a dor, o sofrimento, a falha. Por quê? Porque eu não posso falhar, eu preciso trabalhar. Mesmo que eu esteja exausto, mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja incapaz, eu preciso fazer isso. A teoria marxista vai falar, né, sobre o capital dominando o homem e superando a humanidade, né? Então, eu preciso atender aos ideais capitalistas. E a meritocracia me diz que, olha só que bonito, ele está morrendo de dor, mas ele foi trabalhar. Olha lá, tá todo esgualepado de gripe, mas ele foi trabalhar. E isso vai fazer com que ele vença. E a gente acredita. E isso faz com que a gente invisibilize, inclusive os médicos. Quem usa Twitter sabe que vez que outra tem um médico sendo chapiscado na internet porque não deu atestado. Por quê? Porque a ideia é você estar bem o suficiente, você pode trabalhar assim. Pessoal, eu encerro. Eu não garanto que eu envie hoje esse material, mas amanhã pela manhã eu consigo enviar. Caso eu esqueça, o João vai me lembrar que eu preciso, tá? Ou a Ana Luísa, que tá aí também.
E na quinta-feira eu vejo vocês de novo, tá bom? Como a gente fez o debate de tema hoje, na quinta-feira a gente faz leitura de texto, tá? Simulado 2 foi o que teve agora, Lívia, se é o que teve neste final de semana, não, tá? Beijos de luz. Eu vou pedir que vocês me mandem no Whats as perguntas sobre simulado e afins, porque eu preciso subir, eu tenho que dar aula.